Falando um pouco sobre o regime de competência e regime caixa, como a gente já estava tratando, então certamente o regime caixa de competência são conceitos super importantes, tá? Principalmente quando a gente fala sobre o regime tributário do Simples Nacional. Então, alguns pontos que a gente pode atribuir é que no âmbito do Simples Nacional, o regime de caixa refere-se à forma como a empresa reconhece suas receitas e despesas para fins tributários. Existem duas modalidades principais, caixa e competência. O que é o regime de caixa, pessoal? Os regimes de caixa eles foram feitos depois de 2017. Tá? Empresas que optam pelo regime de caixa, elas reconhecem as suas receitas e as suas despesas no momento em que são efetivamente recebidas ou pagas. Ou seja, o regime de caixa é de fato aquilo que foi recebido dentro da empresa. Isso significa que a tributação ocorre no mês em que a movimentação financeira efetiva acontece. Então aqui é muito importante a gente saber essa informação para o nosso cliente, porque é aqui que a gente faz o fato gerador dos nossos tributos no Simples Nacional. Aqui a gente está deixando claro que o que move a empresa, né, é o regime caixa, ou seja, quando ela recebe, quando há uma movimentação financeira de fato, aí é considerado como regime de caixa. O regime de competência, ele também foi feito a partir do regime de caixa, né, ele foi criado. Empresas que optam pelo regime de competência reconhecem as receitas e despesas no momento em que são incorridas, mesmo que o pagamento ou recebimento ocorra em outro período. Nesse caso, a tributação é baseada no fato gerador, independente da movimentação financeira. Então, no regime de competência, grande parte das empresas optam pelo regime de competência porque é considerado o documento fiscal. Tá? E dentro da composição financeira do seu cliente é muito importante vocês terem essa validação. Por quê? Se a movimentação do seu cliente financeira é pelo caixa, regime de caixa, a atribuição dele fazer as arrecadações vai ser maior se ele estiver de fato no regime de caixa. Se você optar pelo regime de competência, ele pode não ter até mesmo o valor para fazer essa obrigação principal, para a arrecadação, porque a movimentação dele financeira acontece de fato quando ele recebe. Então, o regime de caixa é de fato no recebimento, é a parte financeira, independente de se houve documento fiscal emitido. Já a competência preciso do documento fiscal. O documento fiscal, que foi o fato gerador, é a base para a gente fazer o cálculo. Diferente de quando a gente fala sobre o regime de caixa, que é de fato aquilo que foi recebido, que é de fato aquilo que foi pago. Então, isso é muito importante para a gente fazer a composição da nossa apuração, senão a gente pode estar onerando o nosso cliente de forma incorreta, tá? A escolha entre os regimes de caixa e competência pode afetar a carga tributária da empresa e é importante que a opção seja feita de acordo com a natureza e características do negócio. A opção deverá ser realizada em aplicativo disponibilizado pelo portal do Simples Nacional, como no próprio manual trouxe para a gente já demonstrou aqui para vocês. No próprio manual, quando a gente trouxe para vocês o manual do PGDAS de forma prática, ele disse o seguinte: antes de você fazer a apuração, você precisa primeiro identificar qual é o regime tributário desse seu cliente, porque senão você pode onerar ele. Se ele considera o regime de caixa, a movimentação dele é só quando ele recebe, e você colocar ele pelo regime de competência, esse cliente que trabalha, por exemplo, com fato gerador, uma emissão de uma nota fiscal, e que ele trabalha com prazos, você pode estar aumentando a carga tributária dele, porque ele só vai receber de fato daqui 2, 3 meses. Então ele não tem caixa para isso, tá? Então é super importante vocês entenderem essa alteração. A alteração de caixa para competência, elas vão acontecer anualmente. Tá? É possível que a sua empresa opte pelo Simples Nacional e altere o regime de tributação, passando de regime de caixa para o regime de competência ou vice-versa. Isso pode acontecer. A opção pelo reconhecimento da receita bruta caixa ou competência deve ser realizada anualmente, sendo irretratável para todo o ano calendário. Então, uma vez que você informar que ele é regime de competência, naquele ano calendário ele vai ser considerado como regime de competência. A gente não consegue alterar. Então, por isso que é super importante vocês reavaliarem como o seu contribuinte, ele considera a parte financeira dele, para que você não aumente a carga tributária. Porque lembra-se que quando a gente fala sobre o cálculo do Simples Nacional, a gente precisa considerar a receita bruta
não só a do mês, mas a que foi acumulada. Então, é nesse momento que a gente vai falar para a Receita Federal assim, olha, no PGDAS, você vai considerar a minha receita acumulada sobre o que eu recebi e não sobre a minha competência, ok?